Então, dando início à nossa reunião. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Senhora da Aparecida, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome de Deus, havendo o número regimental, declara aberta a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães de 2019. Peço a todos para ficarem de pé. Peço ao vereador Vanderlei Cardoso Amaral para que faça a leitura do Salmo 90. A proteção do Altíssimo. Salmo 90, a proteção do Altíssimo. O que habita a sombra do Altíssimo, da proteção do Deus do céu descansará. Dirá o Senhor: Tu és o meu amparador, o meu refúgio, é o meu Deus, nele esperarei. Porque ele me livrou do laço do caçador e da palavra áspera, e com as suas espáduas te fará sombra, e debaixo das suas asas esperarás. Com escudo te cercará, e a sua verdade não terás temor de espanto noturno, de seta que voa de dia, de nenhuma coisa que ande em trevas, de assalto, nem de demônios do meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas a ti não se chegará. Certamente com os teus olhos contemplarás e verás a praga dos pecadores, porque tu és, Senhor, a minha esperança, e puseste por teu refúgio ao Altíssimo. Não se chegará a ti mal e flagelo, não se aproximará a sua tenda, porquanto mandou aos seus anjos acerca de ti, que te guardem todos os teus caminhos, e eles te levarão nas suas mãos, para que não suceda que o teu pé tropece em pedra. Sobre a áspide e ao basilisco andarás, e pisarás ao leão e ao dragão. Porquanto em mim esperou, e livrá-lo-ei, protegê-lo-ei, porquanto conheceu o meu nome. Clamará a mim, e eu ouvirei o que ele, e estou na tribulação, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com diuturnidade de dias, e mostrarei o meu Salvador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos para ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro, logo em seguida o hino de Guimarães. Conquistar com o braço forte, em terceiro, com liberdade, desafio o nosso peito à própria morte.
Brasil, entre o Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol resplandecente, gentil, pátria amada, Brasil. Formosa, meu berço querido, onde adormecido me viste nascer. No teu panorama, contemplo as colinas e as verdes campinas que vão florescer. Ó terra fecunda que a todo germina e se ergue pra cima, pro alto dos céus. Ó mãe carinhosa que abraça teu filho, com amor como indílio rasgando teu véu. Guimarães, Guimarães, não te esquecemos jamais. Guimarães, Guimarães, olhos de Minas Gerais. Guimarães, Guimarães, horizonte cor de anil. Guimarães, Guimarães, a esperança do Brasil. Solicita ao secretário para que faça a leitura da ata da 12ª reunião ordinária de 2019 da Câmara Municipal de Guimarães. Ata da 12ª reunião ordinária e terceira sessão legislativa, legislatura 2019. Realizada aos 13 dias do mês de setembro de 2019, sob a presidência do senhor vereador Roberto Caetano da Silva, o qual, observando a existência de número regimental, declarou em nome de Deus aberta a reunião às 19h30, contando com a presença dos senhores vereadores Francisco Euclides Botelho, José Américo Ribeiro, Luzimério Penato, Vanderlei Cardoso do Amaral, Vicente de Paulo Cornelis e Vicente de Paulo Vieira do Nascimento. Em seguida, solicitou a vereadora Luzimério Penato que fizesse a leitura do Salmo 51 na Bíblia Sagrada. Foi também executado o hino nacional. Em seguida, o presidente convidou para fazer parte da mesa o ex-prefeito de Guimarães, Sebastião Gonçalves da Cunha. Ato contínuo, solicitou o secretário que fizesse a leitura da ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Posteriormente, a mesma foi aprovada em única discussão e votação por 6 votos. Na sequência, solicitou o secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 045/2019 e autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial e dar outras providências. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente encaminhou o projeto de lei à Comissão de CFJL e suspendeu os trabalhos para emissão de parecer. Reabertos os trabalhos, o relator da comissão devolveu o parecer ao projeto de lei 045/2019, devidamente aprovado pelos membros da comissão. Na sequência, conforme as prerrogativas regimentais, antes da segunda votação, o vereador José Américo Ribeiro apresentou o requerimento de dispensa de interstícios legais, a qual foi aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Logo, na sequência, o projeto de lei número 045/2019 foi aprovado em primeira e segunda discussão e votação por 6 votos. Após a aprovação, o projeto foi encaminhado à comissão de redação para emissão de parecer. Após a emissão do mesmo, foi o processo devolvido à mesa diretora com parecer favorável. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra e nada mais a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Sala de reuniões Vicente Guimarães, em 24 de outubro de 2019. Coloco a ata em sua única discussão. Não havendo discussão, em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declara a mesma aprovada
por 7 votos, com abstenção da Ana Maria. Dando seguimento aos trabalhos, peço ao secretário para que faça a leitura das mensagens dos projetos número 049, 046, 048, 049, 050, 051, 052, 053. E o projeto de resolução número 0405. Mensagem número 046/2019. Senhor Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 046/2019, que dispõe sobre a cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Senhores e senhoras, diz, para possibilitar acesso mais rápido aos recursos que o Estado deixou de repassar aos municípios, o Estado de Minas Gerais editou a Lei 23.422/2019, autorizando os municípios a adotar entre dois caminhos possíveis. A possibilidade do município ceder o crédito a uma instituição financeira de forma onerosa ou a contratação de um empréstimo dando como garantia os direitos creditórios referentes às transferências obrigatórias do Estado ao município vencidas e não quitadas. De acordo com o artigo 1º da Lei número 23.422/2019 do Estado de Minas Gerais, ficam os municípios do Estado autorizados a ceder a título oneroso para instituições financeiras ou fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários os direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado. Cumpre-nos conceituar a cessão de crédito. A cessão de crédito é um negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor. O alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário e o devedor, sujeito passível da obrigação, o de cedido. Importante asseverar que a cessão de crédito deverá recair apenas sobre os créditos já constituídos e reconhecidos pelo Estado, inclusive mediante formalização de parcelamentos, que é o caso do acordo judicial realizado entre o município, Estado, Tribunal de Justiça e a AMM. Outro aspecto relevante acerca da cessão de crédito é que a operação depende de autorização legislativa por meio de lei específica do município cedente. Imperioso destacar ainda que, após a aprovação da lei municipal autorizando a cessão dos créditos, será necessária a realização de certame licitatório convocando as instituições financeiras ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários na finalidade de selecionar maior lance ou oferta. De acordo com o artigo 6º da Lei 23.422/2019 do Estado de Minas Gerais, ficam os municípios do Estado autorizados a contratar operações de crédito com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, dando como garantia da operação de crédito os direitos creditórios referentes às transferências obrigatórias do Estado ao município vencidas e não quitadas, depositadas em conta específica vinculada à garantia de operação de crédito. Importante asseverar que este artigo não autoriza o município a contratar empréstimo juntos a instituições financeiras, até porque, para a contratação de operação de crédito, o município deve atender à lei de responsabilidade fiscal na existência de prévia e expressa autorização, lei municipal. E a autorização do Ministério da Fazenda, que o faz por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. A intenção do legislador foi impossibilitar o município a utilizar o acordo judicial
como garantia para obter um empréstimo junto às instituições bancárias. Outra peculiaridade apresentada pela Lei 23.422/2019 na questão da contratação de empréstimo é que a instituição financeira que conceder a operação de crédito poderá ter acesso à conta que serão depositados os recursos do acordo para acompanhamento do fluxo de caixa. Portanto, na hipótese deste artigo, o município deverá possuir lei autorizativa para contrair empréstimo, ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, observar todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para operações de créditos e ainda deter de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Logo, cabe ao município verificar qual a melhor operação a ser realizada, sendo que não poderá usar o mesmo crédito para mais de uma operação. A intenção do legislador estadual foi possibilitar aos municípios o reerguimento de forma urgente, permitindo e fornecendo saídas para equacionarem suas finanças, objetivando a melhora da prestação de serviços públicos. Inclusive, Nobre diz, a antecipação desse crédito nos possibilitará declinar do empréstimo junto ao BDMG, anteriormente autorizado por esta Casa, bem como nos permitirá um maior enfrentamento à dengue no período chuvoso que se avizinha, com o uso de mais pessoal e produtos no combate ao mosquito Aedes aegypti. Assim sendo, a aprovação do presente projeto permitirá que o nosso município se erga financeiramente, honrando as obrigações assumidas e que, porventura, não estejam em dia por causa da falta de repasses obrigatórios ocorrida ao longo do ano de 2018. Assim, dado o argumento acima citado e em virtude da relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adílio Alex dos Reis, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Roberto Caetano da Silva, presidente da Câmara Municipal. Desculpa os senhores vereadores, o vereador é uma pessoa chegada em mim, às vezes porque tem uma notícia importante. Desculpa aí, vai ter atropelado aqui no telefone. Envio. Mensagem número 048/2019. Senhor Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 048/2019, que dispõe sobre a criação do cargo que especifica e dá outras providências. Os locais de trabalho, a depender da natureza da atividade desenvolvida e pelas características de organização, relações interpessoais, manipulação ou exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência ergonômica ou riscos de acidentes podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte. Os riscos podem ser físicos, são representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que pode afetar a saúde dos trabalhadores, como ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade. Químicos são identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à integridade física e mental dos trabalhadores, a exemplo de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou outros produtos químicos. Biológicos estão associados ao contato do homem com vírus, bactérias,
protozoários, fungos, parasitas, bacilos e outras espécies de micro-organismos. Riscos ergonômicos estão ligados à execução de tarefas, à organização e às relações de trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo para produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e situações causadoras de estresse. Riscos de saúde são muito diversificados e estão presentes no arranjo físico inadequado, pisos pouco resistentes ou irregulares, material ou matéria-prima fora de especificação, utilização de máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, instalações elétricas defeituosas, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Para prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, a ciência e as tecnologias colocam à nossa disposição uma série de medidas e equipamentos de proteção coletiva e individual, visando, além de proteger muitos trabalhadores, ao mesmo tempo a otimização dos ambientes de trabalho, destacando-se por serem mais rentáveis e duráveis para a empresa. Nesse contexto, atua o técnico de segurança do trabalho, o qual tem por função principal analisar o ambiente de trabalho, fiscalizar as condições de trabalho, bem como fiscalizar os próprios servidores, no intuito de se verificar se os mesmos estão observando as regras de segurança impostas, notadamente o uso dos equipamentos de segurança individual. Logo, a criação do cargo de técnico em segurança do trabalho será de suma importância para nosso município, já que visa resguardar, de um lado, a municipalidade da perda de funcionários, a apresentação de atestados médicos e até mesmo o pagamento de indenizações, e de outro, o próprio servidor que pode sofrer danos irreparáveis à sua saúde. Assim, dado o argumento acima citado e em virtude da relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adílio Alex dos Reis, Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Caetano da Silva, Presidente da Câmara Municipal. Mensagem número 049/2019. Senhor Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 049/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para suprir despesas com folha de pagamento na forma que especifica e dá outras providências. Senhores e senhoras edis, fazendo o levantamento dos saldos remanescentes nas dotações orçamentárias em execução, nos deparamos com a possível falta de saldo naquela que prevê o pagamento da folha de servidores. Logo, no intuito de precavermos, solicitamos autorização para o remanejamento de saldo de dotações que não serão utilizadas
e uso desse saldo para recurso da dotação orçamentária que garante o pagamento dos vencimentos de nossos servidores. Assim, dado o argumento acima citado, e em virtude da relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adílio Alex dos Reis, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Roberto Caetano da Silva, presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Mensagem número 050/2019. Excelentíssimo senhor vereador presidente e demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Guimarães. O prefeito municipal deste município, subfirmado, com o devido respeito e acatamento, tem a honra de remeter a esta Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 050/2019, cuja ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Minas Gerais, e dá outras providências. Senhores e senhoras vereadores, o presente projeto visa a autorização dos nobres edis para a celebração de convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção Minas Gerais, mediante o qual o protesto das certidões de dívidas ativas referentes àqueles munícipes que estejam em débito com a Fazenda Municipal serão encaminhados diretamente a esse instituto sem maiores burocracias para protesto das mesmas. Frise-se, nobres pares, que o protesto de CDAs é uma imposição legal e vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público. Logo, o não protesto das mesmas pode configurar a prática de improbidade administrativa e ainda um possível dano ao erário público. Anexo ao projeto de lei, segue minuta do convênio a ser celebrado. Com essas considerações, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Guimarães, 30 de setembro de 2019, Adílio Alex dos Reis, prefeito municipal. Mensagem número 051/2019. Excelentíssimo senhor vereador presidente e demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Guimarães. Prefeito municipal deste município, subfirmado, com devido respeito e acatamento, tem a honra de remeter a esta Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 051/2019, cuja ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio da Receita Federal do Brasil, RFB, e da outras providências. Senhores e senhoras vereadores, o presente projeto visa a autorização dos nobres edis para a celebração de convênio com a União através da Receita Federal do Brasil, o que possibilitará que nosso município exerça as atribuições de fiscalização, lançamentos de créditos tributários e de cobrança do imposto sobre a propriedade rural, ITR. Havendo a celebração do convênio, nosso município fará jus a 100% do produto da arrecadação do ITR, referente aos imóveis rurais situados em nosso território, ou seja, haverá aumento em nossa arrecadação. Anexo ao projeto de lei, segue minuta do convênio a ser celebrado. Com essas considerações, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental.
No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Guimarães, 30 de setembro de 2019, Adir Alex dos Reis, Prefeito Municipal. Mensagem de encaminhamento ao projeto de lei número 052/2019. Senhor Presidente, saudações. Passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 052/2019, que altera o grupo hierárquico GH dos cargos de motorista e técnico de enfermagem. Em recente pesquisa realizada pelo setor de recursos humanos da Prefeitura, junto aos municípios vizinhos a Guimarães, constatou-se a defasagem entre os vencimentos pagos por nossos vizinhos aos ocupantes dos cargos de motorista e de técnico de enfermagem. Não bastasse isto, ambas as funções são de alta responsabilidade, tanto daqueles que cuidam da saúde de nossa gente, como aqueles que transportam pessoas, especialmente nossas crianças, através do serviço de transporte escolar. Assim, dados os argumentos acima citados, e em virtude da relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e atenciosamente, da nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adir Alex dos Reis, Prefeito Municipal. Mensagem de encaminhamento 53/2019. Senhor Presidente, saudações. Enviamos para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 053/2019, que dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo que especifica e dá outras providências. Com a proximidade da inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Vale do Sol, onde funcionará a ESF, Estratégia de Saúde da Família, programa do Governo Federal, visando ampliar o acesso do cidadão aos atendimentos básicos de saúde, faz-se necessária a criação de mais um cargo de dentista na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. A Estratégia Saúde de Família, ESF, busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso de tabaco. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. É importante ressaltar que doenças da boca têm relação direta com o fumo, o consumo de álcool e a má alimentação. Estudos científicos também comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo. As más condições de higiene bucal podem causar doenças bucais, que por sua vez podem levar a enfermidades ou agravá-las, principalmente doenças cardiovasculares e diabetes. Logo, a atuação desse profissional não se limita à restauração e extração de dentes, mas em uma das frentes de prevenção a doenças graves. Anexo ao presente projeto, segue estimativa de impacto orçamentário e declaração de adequação orçamentária e financeira com as leis vigentes. Assim sendo, em virtude da relevância do assunto, encaminhamos aos nobres pares o presente projeto de lei, na expectativa de que, após regular tramitação,
seja deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Guimarães, 21 de outubro de 2019, Adílio Alex dos Reis. Projeto de resolução número 005/2019. Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo e título de cidadão honorário da Câmara Municipal de Guimarães e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guimarães apresenta a apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. A Câmara Municipal de Guimarães reunirá em sessão solene a realizar-se no dia 30 de novembro de 2019, às 19h30, no Salão Centro Social Monsenhor Sebastião Fernandes, para a cerimônia solene de outorga da Medalha do Mérito Legislativo, em sua edição 2019, às seguintes personalidades: Abadia Bernardes de Faria, Adivaldo José de Oliveira, Alessandro Geraldo Machado, Celina Maria de Oliveira, Eduardo Alex dos Anjos, Elaine de Oliveira, Geralda Balbina de Souza, João Batista Bernardes, José Humberto Ferreira, José Maria Braga, Lázaro Alves de Camargos, Lázaro Geraldo, Marcelo Gonçalves Braga, Marcelo José da Cunha, Márcio Rocha França, Patrícia Badia Bernardes, Pedro José da Silva, Vicente de Paulo Dornelles, Walter Luiz Nunes. Artigo 2º. Na presente edição, em caráter excepcional, a Câmara Municipal concederá o título de cidadão honorário ao reverendíssimo Padre Leandro Siqueira Silva. Artigo 3º. Para fazer frente às despesas com a realização da referida reunião, fica o presidente igualmente autorizado a cobrir os gastos dela decorrente, que correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrato. Sala de reuniões, Vicente Guimarães, em 8 de outubro de 2019. Roberto Caetano da Silva, presidente. Luzimério Renato, vice-presidente. Vicente de Paulo Dornelles, secretário. Projeto de resolução número 004/2019. Aprova as contas da Prefeitura de Guimarães referente ao exercício de 2016 na forma que especifica. A Câmara Municipal de Guimarães aprova e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovada as contas do Poder Executivo Municipal de Guimarães referente ao exercício de 2016, seguindo a orientação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guimarães, 24 de outubro de 2019. Envios de lei à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação para emitir seus pareceres. Fica suspenso o trabalho por alguns minutos. Projetos de leis com os pareceres devidamente emitidos pela comissão e aprovados, lembrando a Vossa Excelência que no momento da discussão do projeto de resolução 04 deverá ser lido o parecer e colocado em discussão e votação, por ser aí uma exigência do Tribunal de Contas.
Retornando aos trabalhos, declaro que o parecer das comissões foi aprovado em sessão ao projeto de resolução número 04, os outros foram aprovados por 3 votos. Esse teve a votação contrária do vereador José Américo Ribeiro. Peço ao secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação ao projeto de resolução número 004/2019. Câmara Municipal de Guimarães, Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação, processo número 002/2019, prestação de contas do Poder Executivo, exercício de 2016. Origem, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Relatório. Por força do que dispõe o artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução número 16/1991, foi encaminhado a esta comissão para análise, deliberação e emissão de parecer prévio encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, constando a prestação de contas do exercício de 2016, tendo à época a senhora Maria da Glória dos Reis como chefe do Poder Executivo. O parecer final do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é pela aprovação integral das contas, após encaminhamento de manifestação da chefe do Poder Executivo à época, pois previamente a analista de controle externo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, manifestaram pela sua rejeição. Como se apura da documentação encaminhada, a análise das contas se deu em relação ao seguinte: 1. Limite constitucional de aplicação de recursos nas ações de educação e de saúde. Nesse caso, apurou-se que os limites foram cumpridos. 2. Limite de gastos de despesa com pessoal. Aqui também verificou o seu cumprimento. 3. Repasse de recursos à Câmara Municipal. Inicialmente entendeu que o repasse estava em desconformidade com os limites constitucionais. Entretanto, após esclarecimentos, considerou sanada a irregularidade. 4. Empenho de despesa em valor superior aos créditos orçamentários disponíveis após esclarecimentos quanto à realização de despesas sem respeitar os créditos prévios concedidos para o exercício financeiro, manteve-se a irregularidade. Entretanto, ao julgar as contas, o relator conselheiro Gilberto Diniz, em seu voto, constatou realmente a existência da mencionada irregularidade, mas opinou pela aprovação das contas sem ressalva, aplicando ao caso o princípio da insignificância, já que, como consta de seu voto, que foi seguido pelos demais conselheiros, o excesso apurado se deu em despesas realizadas pelo Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, sendo de responsabilidade do dirigente da entidade, não da então prefeita municipal. E ainda a diferença corresponde a 0,29% do total da despesa empenhada, ou seja, montante inexpressivo, motivo pelo qual, diz o conselheiro relator, deixo de determinar a apuração em ação de fiscalização própria em homenagem aos princípios da insignificância, da eficiência e da economia processual. Com esses argumentos, a Corte de Contas opinou pela aprovação das contas sem ressalva. Ao receber a referida documentação, esta comissão informou a senhora Maria da Glória dos Reis do recebimento do parecer prévio.
concedendo prazo para sua manifestação, caso tivesse interesse, sendo que a manifestação foi protocolada na casa no dia 3 de setembro, onde a interessada apenas requereu que fosse seguido o parecer prévio do tribunal com a aprovação integral das contas referente ao exercício de 2016. É o relatório. Parecer. É de bom alvitre tecer breves comentários sobre o papel dos tribunais de contas do Estado e das câmaras de vereadores dos municípios sobre este tema, a fim de explicitar aos legisladores sobre as competências de ambas as instituições públicas no processo de fiscalização. O artigo 31 da Constituição Federal, quanto ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do TCE, estabelece que, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas, dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Neste mesmo diapasão, o artigo 71 da Constituição Estadual de Minas Gerais determina que, artigo 71, o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, além das atribuições previstas nos artigos 71 e 96 da Constituição Federal, adaptados ao Estado, emitir parecer prévio sobre as contas que os prefeitos municipais devem prestar anualmente. Dessa forma, fica claro que o poder originário de fiscalização é da Câmara de Vereadores, que possui integral autonomia decisória. Como se vê do texto constitucional, os tribunais de contas possuem mera função auxiliar a esta Casa, que pode concordar ou não com os apontamentos, assim como vislumbrar situações não elencadas nos pareceres. Assim, conforme disposições constitucionais, temos que o TCE é um mero órgão parecerista e auxiliar, mas provido de profissionais capacitados para análise e averiguação referente à prestação de contas referente ao poder público, sendo que sua manifestação é estritamente técnica. Cabe à Câmara Municipal, utilizando o direcionamento estabelecido no parecer, dada a sua característica eminentemente técnica, desprovida de qualquer análise política, verificar se as conclusões são adequadas à realidade da gestão pública, julgando em mérito os administradores e suas tomadas de decisões. A dúvida quanto à aprovação ou não das contas versa sobre a existência de realização de despesas em valores superiores ao dos créditos previamente autorizados, infringindo o disposto no artigo 59 da Lei de Contabilidade Pública, Lei nº 4.320/64. Como constatado também pela apuração das contas, o valor considerado irregular corresponde a R$ 3.477,18, o que equivale a 0,9% da despesa total empenhada em 2016. E ainda esta despesa irregular fora realizada pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais, e não diretamente pela chefe do Poder Executivo, sendo, pois, da responsabilidade do referido dirigente daquela entidade e não da prefeita. Como todos sabem, ninguém mesmo na condição de prefeito municipal
pode ter controle absoluto sobre tudo o que acontece, não sendo razoável exigir que compreendesse sobre questões formais que exigem conhecimento específico. Soma-se a esse fato que o TCE é composto de técnicos, profissionais gabaritados e conhecedores de contabilidade pública. Assim, por toda análise, tem-se que o mais salutar é que esta comissão acompanhe o parecer prévio do TCE-MG, aplicando-se ao caso o princípio constitucional da razoabilidade dos atos administrativos, consubstanciado no artigo 5º da Carta Magna. Conclusão. Face às considerações aqui expostas, considerando as orientações do Tribunal de Contas no seu parecer prévio, esta comissão, aplicando ao presente caso o princípio constitucional da razoabilidade e ainda o princípio da insignificância, opina pela aprovação das contas, alertando aos demais gestores de dinheiro público que a não observância integral e absoluta de realização de despesas somente com conduta ora em apreço não seja praticada, e para tal, em estrito cumprimento às disposições regimentais, apresenta projeto de resolução que deverá ser deliberado pelo plenário da Câmara. Câmara Municipal, 24 de outubro de 2019. Vicente de Paulo Dornelles, vereador relator. Votou com o relator, o vereador Altair Batista. Senhor presidente, eu gostaria que... Com a palavra, o novo vereador José Américo Ribeiro. Eu gostaria que o senhor pedisse ao secretário que fizesse a leitura do meu voto, onde eu votei contra, e eu tenho uma justificativa anexado ao parecer. Por gentileza, secretário, faça a leitura. Processo número 1012.606. Natureza, prestação de contas do Executivo Municipal de Guimarães, exercício 2016, responsável Maria da Glória dos Reis, prefeita municipal, AE. Cuida, relator conselheiro Gilberto Diniz. Cuidam os presentes autos da prestação de contas do Executivo Municipal de Guimarães, referente ao ano exercício de 2016, sendo a responsável legal pelas mesmas a ex-alcaide desta cidade, senhora Maria da Glória dos Reis. Analisando as informações encaminhadas via SICOM, a Unidade Técnica do Tribunal de Contas de Minas Gerais constatou a existência de despesas superiores às autorizadas por crédito orçamentário, sendo a ex-mandatária instada a se defender, bem como apresentar os documentos que entendessem pertinentes. Na reanálise dos autos, a unidade técnica entendeu que a ex-prefeita não sanou por completo as irregularidades anteriormente apontadas, já que o decreto número 38, de 4 de julho de 2016, anulou a mesma dotação orçamentária que pretendia suplementar. Logo, houve reforço de dotação orçamentária sem indicação de origem. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, o órgão ministerial opinou pela rejeição das contas apresentadas com fulcro no artigo 46(3) da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Pois bem, por tudo quanto consta dos autos, filio-me ao entendimento espousado pelo Ministério Público de Contas, já que a então prefeita deste município, na prática de todos os seus atos, devia observância e obediência estrita ao princípio da legalidade, segundo o qual não podia a mesma praticar qualquer ato que não estivesse acobertado por autorização legal. Assim sendo, ao editar o decreto número 38, de 4 de julho de 2016, a chefe do Executivo descumpriu o artigo 59 da Lei número 4.320/64, empenhando despesa acima dos créditos conseguidos, conforme passamos a justificar. Entre outras classificações, os créditos adicionais têm como espécie os créditos suplementares, os quais destinam-se ao reforço de dotação orçamentária já existente, mas insuficiente para a cobertura da despesa
Entretanto, entre outras classificações, os créditos adicionais têm como espécie os créditos suplementares, os quais destinam-se ao reforço de dotação orçamentária já existente, mas insuficiente para a cobertura da despesa a que se propôs, devendo estes serem autorizados por lei e abertos via decreto. Entretanto, a abertura de créditos suplementares depende necessariamente da existência de recursos disponíveis, os quais podem advir de superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, ou ainda pelo produto de operações de crédito autorizadas. Ora, conforme já consignado, o decreto número 38, de 4 de julho de 2016, anulou e suplementou a mesma dotação orçamentária. Logo, conclui-se que não houve indicação da origem dos recursos que foram utilizados na suplementação da dotação orçamentária, objeto do decreto já citado, o que nos conduz à conclusão de que a então prefeita alterou o orçamento a seu bel prazer, sem nenhuma observância à lei de regência, como se pudesse fazer o que bem entendesse com o orçamento vigente, ao arrepio de qualquer satisfação ao poder legislativo local. Logo, houve franca contrariedade aos artigos 43 e 59 da Lei 4.320/64. Assim sendo, adiro ao parecer exarado pela excelentíssima Procuradora do Ministério Público de Contas, o voto pela rejeição das contas referentes ao processo número 1.012.606, exercício 2016, cuja responsável é a senhora Maria da Glória dos Reis, ex-prefeita deste município no pleito 2013-2016. É o meu voto. Guimarães, 24 de outubro de 2019. José Américo Ribeiro, vereador. Senhores vereadores, não sei, nós vamos colocar esse projeto em votação, que os outros é o parecer da comissão em votação, e deixar claro aí para as colegas servidoras que o resto aqui vai ser bem rápido. Eu estou vendo que vocês estão um pouquinho desinquietos. Vai ter um pouco de paciência que brevemente está desenvolvendo. Eu não sei se vocês observaram, aqui o Tribunal de Contas aprovou a conta da prefeita e o Ministério Público recomendou a desaprovação. Não sei se vocês entenderam direitinho como que foi, tá? Então vou colocar em votação o parecer da comissão. Coloco o parecer da comissão em única discussão. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlei Cardoso do Amaral. Pois bem, senhor presidente, boa tarde. Cumprimento também os demais membros da mesa, os demais novos colegas vereadores e aqui também as servidoras públicas, os demais amigos, sejam bem-vindos. Me parece que o quarto gestor que eu estou tendo a oportunidade de apreciar, de votar, de discutir a respeito aí das decisões dos tribunais de contas, e eu fico maravilhado. E é a primeira vez dos 4 gestores que o tribunal aprova sem ressalva as contas desse município. Nós já votamos aqui favorável, ou melhor, contra as decisões dos tribunais, contas que foram rejeitadas e até mesmo aprovadas com ressalvas, e nós tivemos aqui a coragem de votar, às vezes até contra as decisões dos tribunais. Então nós tivemos aí as recomendações desse tribunal, tivemos aí, vendo aí a insignificância do que aconteceu, inclusive, não por parte da gestora, mas sim até da Previdência, que é o FUNPREV. Então, a minha análise não é uma análise política, e sim técnica.
Eu quero dizer aos novos companheiros que tenha a sua consciência tranquila de votar, né, não visando o lado político, que eu quero dizer a todos que eu não morro de amor pela ex-gestora, né, tivemos as nossas divergências, fomos companheiros de chapa, mas em momento nenhum eu quero aqui estar puxando o saco de ninguém, muito menos eu não tenho rabo preso com lideranças e nem grupos políticos. Eu sempre trabalhei nessa casa com muita lisura, muita honestidade para votar conforme a minha consciência, porque eu não tenho rabo preso nenhum com grupos políticos. Inclusive, nós criamos o nosso partido para nós ter aí a tranquilidade de trabalhar conforme a nossa consciência. Então, quero pedir aos novos companheiros que não vote olhando o lado político, mas vote com a sua consciência e o seu coração. Quero parabenizar aí os membros que votaram aí pela aprovação aí dessa resolução, aprovando aí as contas da gestora. Eu não entendo como que ela conseguiu, porque ela administrou em uma época de crise financeira, de aperto, de arroxo financeiro, né, sem condições nenhuma. A Câmara Municipal, vocês sabem que era adversária, né? Embora que nós votamos, sim, na grande maioria, os projetos que foi de benefício à nossa cidade, mas ela não teve a tranquilidade, como nós vamos votar daqui a pouco o projeto 49, aqui de crédito suplementar. E ela conseguiu fazer a administração do município e sem ter problema com o tribunal. Então eu queria até parabenizar ela pessoalmente, como que ela conseguiu fazer a administração nesses moldes. Então são minhas palavras, o meu voto será com a consciência e o voto técnico e não político. Muito obrigado. Por nada. Vereador, eu só quero, em relação ao voto, eu não vou manifestar. Mas sobre a administração dela eu quero manifestar. Quando o senhor disse aí que ela administrou contra a Câmara, administrou contra os governos, eu não vejo assim. Estava lá a Dilma, estava o Lula, você que foi um apoiador dela, você tem conhecimento que ela era do PT, estava o Fernando Pimentel. Não sei se ela fez parte desse grupo, mas o siglo dela é PT. Viu, vereador? Vou só te clarear a sua memória. Porque naquela época eu estava aqui com o vereador, eu nunca impedi ela de legislar. Porque o senhor está nos ofendendo. Porque aqui tem um punhado de gente aqui que estava aqui. Então, se ela administrou bem ou mal, o grupo dela, a liderança política dela, era PT, inclusive, junto com você. Tá bom? Eu nunca fui PT, né? Mas você usou eles para poder ganhar a política. Quando eu vejo que você, um partido com um candidato só, jamais será eleito. Em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Quero deixar para toda a sociedade que está nos ouvindo. Que em lugar nenhum do mundo, um candidato sozinho é eleito. Então tem que usar algum partido. Que o senhor me desculpe, que o senhor ofendeu a maioria desses vereadores que está aqui presente. É 1, 2, 3, 4 pessoas. Tá? Agora sobre o voto, eu não vou manifestar, porque eu não tenho direito a voto. Qualquer voto que vocês votar, nobres colegas, eu vou acatar. É meu dever e minha obrigação. Vou cumprir meu papel de legislador e presidente dessa casa. Com respeito e carinho à sociedade e a todos vocês. Obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador José Américo Ribeiro. eu gostaria de manifestar aqui meu voto. Eu não tenho rabo preso com liderança política. Estou votando aqui, eu posso votar. Meu voto foi técnico, porque eu corri atrás de informações. Esse parecer meu não foi feito pela doutora Eduarda, nem pela doutora Doroteia. Busquei em Parque de Minas um advogado que me auxiliou na busca dessas informações. Não tem rapaz com liderança. O voto aqui pode ser, o meu voto é técnico, mas também voto político. E o meu voto é político porque eu sei de várias irregularidades que o Tribunal de Contas, até eu gostaria que o senhor constasse em ata, o Tribunal de Contas deveria estar rejeitando as contas, porque é insignificante 0,9%.
20%, né, que ela infringiu. Mas a lei fala... Não, vereador, por gentileza, deixa o outro falar. Quando foi sua vez, é para merecer o silêncio. A lei é clara, a lei de responsabilidade é clara. Eu vou dar um exemplo. Na aplicação de recursos na educação, é 25%. Deveria ser 25%. Se for inferior a isso, tem que ser penalizado. Então, o meu voto é pela rejeição e é voto político, sim. Como o novo vereador já votou aqui contra outras prestações de conta, não foi técnico o seu voto. Se foi político, sim. Que um dia a gente ficou aqui até quase meio-dia conversando com você, trocando ideia, e você falou uma coisa e depois fez outra. O seu voto foi político. Prosseguindo, coloco o parecer da sua comissão em sua única votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Declara a mesma aprovada por 6 votos, né? 6 votos. Vamos dar seguimento, nobres vereadores. Nós vamos votar a resolução, porque esse projeto já fica pronto. Então, coloca a resolução em sua única votação. Discussão. Não havendo discussão em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro aprovado por 6 votos. Então, vamos lá. Coloco o projeto de lei número 046 em sua primeira discussão. Não havendo discussão em sua primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 048 em sua primeira discussão. Não havendo discussão em sua primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 049 em sua primeira discussão. Essa palavra, senhor? Com a palavra o novo vereador Vanderlei Cardoso do Amaral. Eu quero só esclarecer aos demais colegas e a todos, porque geralmente na discussão de ideias ou de projetos existem divergências, mas eu quero dizer que no meu terceiro mandato eu nunca desrespeitei a opinião de ninguém, né? Nem quando eu fui situação e muito menos quando eu fui oposição. Então exige que os novos colegas respeitem a minha opinião, porque todos têm direito de manifestar as suas palavras. Agora, quanto a esse projeto, nós estamos vendo aí que a atual administração, ela fez as suas promessas e campanhas, e nós estamos vendo essas promessas cumprindo em parte. A cada dia nós estamos vendo novas pessoas trabalhando na prefeitura, e a prefeitura se tornou um cabide de empregos. Todos sabem que esse prefeito, essa administração, tirou todos os incentivos fiscais para que as empresas se instalem em nosso município. Então não chega mais empresa para o nosso município, porque o prefeito tirou todos os incentivos, inclusive com o aval dessa casa, e votou a favor desse projeto. Então o que acontece? Resta agora a prefeitura empregar todo mundo, porque nós estamos vendo aí o desemprego. Agora resta saber se a despesa com o pessoal, queria até saber aqui da doutora, que é a nossa advogada, assessora aqui da Câmara, parece que não pode ultrapassar 54%, não é isso? Com a despesa do pessoal, e 6% da Câmara e 54% da Prefeitura, é isso? Então depois eu quero até fazer um requerimento para ver se isso aí já não ultrapassou, porque toda reunião nós estamos votando aqui, abrindo novas oportunidades de emprego. Então a Prefeitura tem que empregar sim, porque se não empregar nós vamos acionar o Ministério Público, porque ela fechou todas as oportunidades de se instalar as empresas aqui no nosso município. Então, veja bem, as empresas que deveriam se instalar aqui estão indo para Patrocínio, estão indo para Patos de Minas, porque o prefeito tirou. Essa Câmara votou para as empresas não se instalar aqui, tirando todos os benefícios possíveis para que elas cheguem no nosso município.
Então agora aqui, para que esse projeto aqui de resolução? Para pagar a folha, não é isso? Vocês observaram? É isso, doutora? Não é isso? Olha aqui, ó. Está apertado pagar o funcionário, então tem que tirar a verba de outro lugar e colocar aí para pagar os funcionários. Porque se não pagar, eles trabalhou, tem que comer, né? Então está certinho, nós vamos ter que votar mesmo. Agora, eu não sei se isso lá no final não vai dar problema com o tribunal. Porque se der problema com o tribunal, nós vamos estar aqui para fiscalizar e para votar contra. São as minhas palavras. Senhor presidente, A palavra, vereador Zé Américo Ribeiro. remanejamento de dotações, enfim, isso aí não significa que está ultrapassando o percentual de gasto com funcionário. Então, isso aí porque nós votamos aqui sim, o orçamento desse ano e foi um orçamento mal elaborado. Então agora tem que tirar de um lugar para colocar em outro lugar. Entendeu? É só isso. Esse projeto aqui é fácil de entender, isso é apenas um remanejamento. Mesma coisa você ter um cofre e ter uma gaveta. Você pega o dinheiro na gaveta ou está no cofre. Então você vai remanejar de um lado para o outro. Isso aqui é fácil de entender. Só se não quiser, não tem jeito. Coloque em sua primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei número 049 em sua primeira discussão. Não havendo discussão em sua primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 050 em sua primeira discussão. Não havendo discussão em sua primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 051 em sua primeira discussão. Não havendo discussão em sua primeira, declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 052 em sua primeira discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o novo vereador José Américo Ribeiro. Esse projeto de lei aqui, 052, vem a contemplar as minhas colegas servidoras e o servidor motorista. E motorista, né? É muito triste a gente ver uma técnica de enfermagem que fica ali na unidade de saúde ou nos PSF, cuidando da nossa família e ganhar aqui esse salário. Eu até vou falar, porque aqui não tem ninguém iniciante, o salário de iniciante, que é R$ 1.075 bruto. Isso aí, a hora que desconta, não dá um salário mínimo, sabe? Então, isso aqui já era para ter acontecido há mais tempo, mas agora que tem o prefeito pediu essa aprovação e que tenha recurso, está passando agora o iniciante para 1.241. Isso, iniciante. Isso é louvável. Motorista. O salário de um motorista que pega aqui, vai para São Paulo, para Belo Horizonte, para Barretos, pega de madrugada, chega de madrugada, ganhar R$ 1.182. Hora que desconta, dá R$ 1.004 livre. Um salário mínimo. Um motorista bater volante aí o dia inteiro para ganhar isso é muito triste. Então, o motorista, agora, o iniciante, vai passar para 1.428. Então, isso eu voto e peço aos meus colegas para que votem favorável. Tenho certeza que todo mundo vai votar, porque aqui nessa casa, se vir pedir 1%, ninguém nunca votou contra. Se é 1% que eles podem passar para o servidor, é isso que a gente vai estar aprovando. Então, quero parabenizar vocês por ter vindo aqui. São várias técnicas de enfermagem, tem só vocês aqui sim que estão aqui nos prestigiando nessa reunião. Então, peço aos colegas que se
que vote a favor desse projeto. O Zé Américo já passou para vocês, mas eu também cheguei a pegar o impacto da folha lá para a gente ver, né? Porque, a folha do motorista hoje está em 56.371. Ela vai passar para 66, isso é a folha. A folha fechada, mensal. Vai passar para 68 e 60 e poucos centavos, R$69. E a de vocês, inicial, né, que a inicial é 1.075 que ganha, vai passar para 1.241,80 centavos, não é 80 não, estou falando para você estar bem diferente. Então o impacto da folha de vocês vai passar de... Aí agora eu perdi aqui, ó. Vamos pular essa parte, o importante é vocês saberem que inicialmente, se você, a enfermeira hoje vai ganhar 1.200, de 1.076, 1.241. Ok? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Porque o prefeito não mandou aumento de porcentagem, ele mandou classificação de letra dentro do quadro de funcionário. Aí de acordo com a letra é que vai subir. Senhor presidente, gostaria de ressaltar que isso aqui não é aumento, isso é uma correção na tabela de vencimento, que não é aumento. Aí, se lá para janeiro ele deu um aumento coletivo para todos, aí vocês tornam-se, aí que é o aumento aí é geral. Eu vou... Só para esclarecer, essa tabela funciona como? Porque dos motoristas foi uma média mais alta que a média. Não, mas é porque aqui, ó, por exemplo, o motorista, tem aqui o iniciante, o enfermeiro tem o iniciante, e eu tenho a tabela aqui, depois eu vou passar e mostrar para vocês, se vocês quiserem, tá vendo. E aí eu explico mais detalhado, viu? Então, deixa a gente terminar aqui, que tem, a Ana ainda tem que tirar leite, você não repara não, mas da continuidade, a gente está vendo que vocês também estão um pouco afadigados para ver. Você quer certeza, vocês podem ficar despreocupados, você já está esclarecido sobre isso. Eu vou pedir o secretário aqui, só para vocês taparem do que a Câmara quer, eu vou atropelar aqui um pouco o protocolo. Não, então vamos terminar aqui que está terminando. Essa palavra, senhor presidente. A palavra vereador dele. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo votar essa matéria, aí dessa correção de salário para vocês. Quero parabenizar pelo trabalho. Sempre a gente é atendido aqui nas unidades de saúde, pronto-socorro, e a gente vê o carinho e a dedicação de vocês que trabalham cuidando, ajudando a cuidar de vidas. Eu acho que esse salário é insignificante, o quanto vocês mereciam, muito mais. Nós vemos a dificuldade aí do município, e eu quero votar não só essa vez, todas as vezes que for preciso para aumentar aí o salário de vocês, valores reais e aumento muito superior ao que foi projetado aqui. Tá bom? Também os motoristas que cuidam, transportando as pessoas aí pelas estradas tão perigosas do nosso país. Então, parabéns a vocês, funcionários, servidores, e tanto faz pelo nosso município. Muito obrigado. Coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Eu quero deixar só claro para vocês, quando vocês veem assim falar, declaro aprovado por 8 votos, o presidente é neutro, o presidente não vota. Só para vocês entenderem melhor. Ok? Coloque o projeto de lei no projeto de resolução número 004 em sua única discussão. Ele já foi votado, eu das contas, né? Nós andamos mais rápido aqui para... 53. Coloca o projeto de lei número 0053 de 2019 em sua primeira discussão. Não havendo discussões, na primeira votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloca o projeto de resolução número 005 de 2019 em sua única discussão. Não havendo discussão, em sua única votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está.
Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Senhor presidente, eu peço dispensa de interstícios legais para a gente passar para a segunda discussão e votação dos projetos. Coloco o requerimento do vereador José Américo Ribeiro em sua única discussão. Não havendo discussão, em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado. Senhor presidente, quero requerer que a gente vote esses projetos todos em bloco, em segunda votação, para adiantar a votação. Aí, como o nobre vereador votou contra, não é só nominar o voto dele se continuar contrário. Tranquilo. Coloco o requerimento do Zé Américo Ribeiro em sua única discussão. Não havendo discussão, em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o requerimento do Zé Américo Ribeiro aprovado por 8 votos. Muito projeto, vai falar. Se eu olhar aqui, eu nem guardo na cabeça. Então, vamos colocar em bloco. Eu coloco o número 046, 048, 049, 050, 051, 052, 053, em sua segunda discussão. Não havendo discussão, em sua segunda votação. Vereador, você lembra qual que você votou contra? Por favor? Então, o 49 fica aprovado por 7 votos. O resto por 8 votos. Envie os processos para a Comissão de Saúde e Assistência Sociais para emitir seus pareceres. Os projetos, quero comunicar a vocês, os projetos da comissão foram aprovados todos por 3 votos. Peço ao secretário para que faça leitura dos requerimentos, número... O requerimento número 0005, indicação. Indicação 05/2019, emenda, reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos e inativos de Guimarães. Excelentíssimo senhor Roberto Caetano da Silva, presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Nesta, senhor presidente, indicamos a vossa excelência na forma regimental, após a aprovação do plenário, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente indicação objetivando o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos municipais de Guimarães, Estado de Minas Gerais. Justificativa. Esta indicação tem por finalidade precípua recomendar ao Executivo Municipal a concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, tanto ativos quanto inativos, devido à necessidade de atualização monetária pelas perdas inflacionárias do período. Levando-se em consideração o disposto no artigo 37, inciso 10 da Carta Magna, que possibilita o reajuste dos vencimentos do funcionalismo para a recomposição das perdas inflacionárias. Certo de contar com a aprovação pelos nobres edis da presente indicação e do bom senso do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reiteramos nossos votos de estima e apreço. Guimarães, 24 de outubro de 2019. José Américo Ribeiro, Roberto Caetano da Silva, Altair Batista, Vicente de Paulo Dornelles. Coloca a indicação número 005 de 2019 em sua única discussão. E antes de ter discussão, aqui dentro dessa Casa Legislativa, eu sei que as intenções dos vereadores é servir todos os servidores, né? Como veio só com uma parte de servidores, a gente está aqui reivindicando ao prefeito que encaminha também o restante do pessoal.
E gostaria que os vereadores que concordassem assinassem conosco aqui para a gente estar encaminhando para ele. Viu? Vocês entenderam aqui? Se vocês, além de votar, se vocês quiserem, está à disposição para assinar. Então, coloquem isso nunca em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o requerimento número 07 de 2019 em sua. Peço você, né, presidente, para fazer a leitura, né? Requerimento número 07/2019, emenda, requeiro ao respeitoso Executivo Municipal informações acerca da alienação do lote situado à Rua Goitacazes, número 264. Requeiro, na forma regimental, após ouvir o novo plenário, que se oficie ao respeitoso Executivo Municipal, na pessoa do digníssimo Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor Adir Alex dos Reis, para que, com todo respeito e acatamento, preste as informações solicitadas por este vereador. Justificativa. Tal requerimento visa obter maiores informações sobre a alienação do citado lote, uma vez que sou constantemente procurado pela população que me questiona sobre tal alienação. Na certeza do pronto atendimento e atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecimentos. Guimarães, MG, 24 de outubro de 2019, Vicente Vieira Nascimento, vereador. Vicente Paula Vieira Nascimento. Coloque em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro mesmo aprovado. Coloca a palavra franca. Então não está aqui não. Então indicação número 04, peço ao presidente faça a leitura. Mas é 4 já leu, não? Indicação número 04/2019, Francisco Euclides Botelho, vereador da Câmara Municipal de Guimarães, do Estado de Minas Gerais, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Indica ao ouvido plenário, obedecendo às normas regimentais vigentes, que se digne ao senhor Prefeito Municipal solicitando a colocação de meio-fio na Rua Tamoios, nas mediações do número 586, bem como seja feito o arremate entre o meio-fio e o asfalto. Justificativa. A feitura do meio-fio, bem como o arremate entre o meio-fio e o asfalto, é medida necessária com o objetivo de evitar que as chuvas arranquem o asfalto onde não existem essas obras, tendo também o intuito de preservar e conservar as ruas asfaltadas. Conto, pois, com o apoio dos nobres colegas para aprovação da mesma e com o Poder Executivo para análise de viabilidade da proposta. Câmara Municipal de Guimarães, 17 de setembro de 2019, Francisco Euclides Botelho, vereador. Coloca o requerimento 04 em sua única discussão. Não havendo discussão, em sua única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro mesmo aprovado por 8 votos. Coloca a palavra franca. Quero agradecer aqui as funcionárias por estar presente, né? Eu quero que vocês voltem mais vezes, prestigiar conosco as uniões. As nossas uniões, quando vocês não puderem vir, nossas uniões todas é gravada, o Game Online, né? Tá aqui o Lindomar, é toda jogada no ar, ao público, tá? Para não ver assim um parecer que tem vereador travando longas datas que está vindo sendo gravado e jogado ao ar. Que vereador impede o prefeito aqui, impede o prefeito ali, isso aí. O que for bom para o município, aqui por causa de você confiar às vezes no gestor, acontece alguma coisa errada. Porque você vai confiar no gestor, ele não é daquela sua confiança. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. O prefeito mandou aqui pedindo um técnico de trabalho. Ou vocês como funcionários,
Vocês acham que é justo nós votar contra? Porque ele vai lá em Patrocínio contratar, porque assim ele esclareceu, quando ele precisa, ele tem que pagar um preço absurdo fora do nosso município. Então por que ele não pode contratar uma pessoa aqui para o nosso município? Então a gente tem que estar informado e sempre procurando informação. Então nós demos esse aval para ele, nesse técnico de trabalho, ele tem que arrumar, é de acordo com vocês, não é de acordo com nós, porque nós não vai humilhar, nós não vamos apontar o Vanderlei e o outro. Aqui tem um problema aqui na nossa cidade, que culpa os vereadores. Eu falo francamente para vocês, eu me sinto magoado quando eu vejo esse problema que é essa Copasa. Então estou citando para vocês só esse exemplo. Nós deu aval, mas não foi, deu aval para o gestor fazer a contratação. Sabe? Vamos supor, quem está de chefe lá no posto de saúde? Não é a Câmara que arrumou. Quem está de chefe no PSF de cima? Não é a Câmara que arrumou. A Câmara deu o aval. Sabe? Às vezes a Câmara não concorda, não tem poder para tirar, mas para dar o aval tem. Quem está de chefe de diversos setores aí, você chama o cargo de confiança, pede, a Câmara autoriza, mas não tem esse poder. A Câmara não tem poder de negociação. Então, se negociou errado, a culpa é do gestor. Sabe? Não estou aqui para me defender, estou para defender a todos os vereadores. Eu sou um pequeno administrador, mas está aí meu exemplo para vocês. Está aí, quem quiser olhar, é o porquê. Que eu sei respeitar o certo e sei o que é errado. Não sou dentro de banco de escola, não vivi dentro de banco de escola, reconheço, mas sei muito bem o que é certo e o que é errado. E estou aqui de legislador, então tem coisa que muitas pessoas que entendem e não querem entender, passa para as pessoas as coisas erradas. Por exemplo, se nós pudéssemos, nós estávamos aqui dando que pagava para vocês, que é 1.400 e uns quebradinhos aí. Para um técnico de enfermagem é muito pouco, se for para pensar. Mas nós não temos esse poder da caneta. O vereador não tem a caneta, então nós só damos o aval. O prefeito encaminha, nós damos o aval. Ele paga ou não. É igual aqui, ó, ele deve ter um dinheiro sobrando, né? Para tirar daqui e passar para aqui, ele tem que pedir a Câmara. É o que é o papel do vereador. Sabe? Então tem muitas coisas aí que fica crucificando os vereadores, gente. Isso aí, às vezes até crucifica eu, mas não crucifica todos, não, porque isso aí, essa negociação, se esse técnico de servidor aí não dá certo, a Câmara não é culpada. Porque quem tem que contratar é o prefeito. E ele tem poder para contratar e mandar embora. Deixar claro, o prefeito eu votei nele, sou muito feliz, eu reconheço, pode procurar no estado de Minas Gerais o prefeito, o único prefeito, esse prefeito aqui, o título dele é o prefeito da saúde. É o da saúde, tem mais de 700 e tantas cirurgias através de vocês. Não estou falando salário para vocês, eu estou falando de saúde. Mais de 700 e tantas cirurgias que já foi efetuada através de vocês, que é funcionário, eu já precisei. Tem gente que maltrata? Tem, maltrata funcionário, isso aí nós estamos sabendo. A gente não concorda, mas não tem poder para tirar. Não tem poder, nós não temos esse poder. Vereador nenhum tem esse poder. No meu conhecimento não tem. Se tem, prova para mim e toma as atitudes. Sabe? Muita gente vem cobrar aqui, a ação da polícia. Nós podemos reunir e cobrar a atitude deles. Mas quem manda a polícia é o Estado, o município não manda a polícia. Um exemplo eu estou falando para vocês. Então não adianta, tem certas coisas que nós não podemos fazer. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, dos meus companheiros vereadores. Uma palavra, Zé Mestre Ribeiro. Em relação ao tempo de segurança, esse funcionário vem em boa hora, trabalho na Secretaria de Obras, às vezes a gente trabalha com irregularidade, colocando os funcionários em risco, e esse técnico de enfermagem, do trabalho, esse técnico do trabalho, segurança do trabalho, ele vem para estar corrigindo isso, fiscalizando, igual a Ana já trabalhou em grandes empresas. Eu acredito que lá em Campinas existia, toda empresa com um número de 50 funcionários acima, empresa é obrigatório
aqui quanto tempo tem. Quando eu vim para Guimarães em 97, nós já era 69 funcionários. E nunca teve esse profissional para estar nos orientando como deve ser feito. E vai ser igual isso é um bem para os funcionários. A palavra continua franca. Oh. Como o Zé Alberto disse, realmente é um cargo importante, o do técnico de segurança do trabalho, é ele que vai... É um cargo importante, o de técnico de segurança do trabalho, porque é esse técnico que vai fiscalizar se são usados os EPIs corretos, se as normas de segurança estão sendo seguidas ou não, e é ele que vai cobrar das autoridades o seguimento dessas normas, a utilização de EPIs certos. É um cargo importante. E para nós técnicos de enfermagem, não estou engrandecendo, mas a gente costuma seguir essas normas de segurança tanto para a nossa proteção quanto para a proteção do nosso paciente. A gente é bem instruído quanto a essas normas, então eu acho que um técnico de segurança do trabalho é um cargo necessário, sabe? Eu admiro essa atitude dessa contratação, porque realmente é necessário. Quero te agradecer pelas suas palavras, né? Até não tinha protocolo, mas a gente quebrando o protocolo e deixou que você falasse. Não há nada melhor do que ter uma pessoa conhecida também para poder esclarecer, né? Porque Deus já, você com o seu conhecimento, você passa para o pessoal. Se não der certo, é culpa da Câmara. Nós não estamos voltando lá para arrumar seu filho, sua mãe, seu pai. A gente está voltando para vocês ter amparo, pensando na sociedade. Eu acredito que se eu estivesse do lado de lá, tivesse o poder de voto, eu ia votar também a favor, pensando em vocês. Sabe? O que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Eu já cansei de ver meu colega vereador aqui, ó, que tem uma experiência enorme, até professor, ele falar: o patrimônio não é feito só de construção, o patrimônio do município, só de cadeira, mesa e construção. É feito de pessoas capacitadas, e para ter capacidade tem que ter alguém para orientar, que ninguém nasceu sabendo. Se você tem um cargo de enfermagem, você teve que estudar e formar e está lá. A palavra continua franca. Não tem mais nada a tratar. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, dos companheiros vereadores, pessoal da imprensa. Meu muito obrigado. Que todos tenham uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado a todos.